Vamos falar então da derrota, né, do Fluminense para o Atlético Paranaense no Maracanã. Olha aí, ó, o Walter, há 10 jogos ele não marcava. O placar foi magro, né? Mas foi o Walter que fez o gol. Impressionante como o Everton fez grandes defesas nessa partida. O Fluminense teve muitas chances, mas mesmo assim o Atlético Paranaense conquistou a vitória e a primeira vitória do Cristóvão diante do Furacão. Então, para essa rodada foi ótimo para o Atlético Paranaense, né? Deu para notar que o Fluminense estava mais focado com a Copa do Brasil do que propriamente com o Campeonato Brasileiro. E ainda desfalcado do Fred, fica pior ainda. E o Walter é muito bom, né? Não, o Walter, ele joga os dois tempos, todas as partidas. Ele é o que mais treina. Exatamente. É o que mais come. Continua gordo, mas continua marcando e jogando os 90 minutos, né? Isso é bom. É um jogador interessante e curioso por conta desse físico dele, né? Mas é um bom jogador. Eu sempre disse que o Walter, talvez se fosse magro, seria jogador de seleção brasileira. Eu continuo achando que tecnicamente ele é. Agora, a seleção brasileira também, a gente sabe que os critérios de convocação não são exatamente os que eu considero. Walter para a seleção? Se fosse um físico bom... Com físico de jogador, né? Se não fosse gordinho, eu acho. Também concordo. Então tá concordo. aí, ó. Se ele fosse fininho, ele seria um jogador selecionado. Bom, já que a gente está falando do Fluminense, e esse jogo de volta da Copa do Brasil, hein? Com o gol do Palmeiras fora de casa, você acha que as chances aí do Fluminense continuam... O Fluminense tem um problema, o desfalque do Fred. Não, ele vai jogar. Vai jogar? Vai. Na sexta mesmo. Não foi lesão, ele está confirmado, vai jogar. As chances aumentam. Porque com o Fred o time tem mais chance de fazer gol fora de casa. Aquele golzinho, aquele pênalti lá, aquilo lá pode ter dado uma sobrevida ao Palmeiras nessa pênalti que não existiu, né? Não foi pênalti, mas teve... Aí os caras reclamam do gol do Amaral, que fica aquela história de que estaria um pênalti, uma discussão geral. Erros de arbitragem no Brasil, infelizmente, são mais do que comuns. Não tem jogo no Brasil, Luciana, André e telespectadores, que não tem erro de arbitragem. Você já notou que a maioria dos erros é na Série A? E Copa do Brasil, nas principais competições? Hoje o jogo... Porque a pressão é maior, não é, André? Porque a pressão é maior e o número de árbitros é menor. Geralmente, um Sandro Meirahit, um Wilton Sampaio, igual apitou o jogo hoje do Corinthians contra o Flamengo. E errou feio. Esses árbitros, eles apitam 6 a 7 jogos por mês. Isso significa o quê? Por exemplo, o Wilton mora em Goiânia. Significa que ele andou 12 vezes de avião, pegou 12 táxis, passou 24 dias em hotéis. Então, isso tudo no período do mês. Porque você pega o cara, vai um dia antes do jogo e volta um dia depois. Isso é desgastante. Na Série C e na Série B e na Série D do Campeonato Brasileiro, não. Eles fazem o rodízio, porque a cobrança não é muito grande. O árbitro FIFA tem que apitar todo o jogo. O aspirante à FIFA tem que estar em todo o jogo e a cobrança é muito maior. Por isso que o cara erra mais. E detalhe, o mesmo árbitro que errou na partida entre Fluminense e Palmeiras, na Copa do Brasil, foi o mesmo que errou no pênalti que não foi marcado no jogo entre Figueirense e Santos. Ou seja, apitou quarto e ontem. E outro problema da arbitragem é o olho que não pisca. É a câmera. André, o olho do árbitro lá, ele tem uma fração de segundos para decidir. Mas eu não concordo. E aqui no olho da câmera nós temos... Eu só discordo de você num problema. É que a maioria dos erros não são olho que não pisca, não. Você pode admitir, por exemplo, no gol anulado do Palmeiras, o gol do Amaral, que o Palmeiras tenta compensar para o pênalti que não houve, aí você tem uma certa polêmica, que acho que a gente fica com muita certeza de que foi ou não foi, por conta daquela história de para imagem, bota a linha, que eu particularmente não gosto muito não, porque eu sei que aquela linha ali, você mexe no computador, você vira um pouquinho o ângulo da imagem, eu sei como é que é. Faz o que quer com aquilo ali, todo mundo tem computador, todo mundo sabe. Você vira o ponto de foco ali do negócio e a coisa vai. Agora, tem erros que não dá, é olho não, que nem esse pênalti que foi dado contra o Fluminense, que não foi pênalti, que o árbitro estava lá vendo, tá na cara, que é uma falta no meio campo ele não dá, como o próprio, foi o Voaden que deu, né? O próprio Voaden não dá falta daquele jeito no meio campo. Por que ele deu o pênalti? Então há
erros e erros. Tem umas coisas que a arbitragem precisa mudar muito mesmo, e quando eu vejo o diretor de arbitragem dar entrevista dizendo que não, justificando tudo e não sei o que lá, aí eu fico desanimado. E tem muito dinheiro em jogo, né? Quanto Isso maior a divisão ela é maior, é mais dinheiro em jogo, é mais gente cobrando, é mais gente fazendo ligação. Por exemplo, eu conheço o Antônio Pereira, meu amigo particular, que foi o diretor da arbitragem antes do Sérgio Correia. O telefone começa a tocar e o Antônio Pereira não aceita conversar com o dirigente, não. Batia o telefone na cara de dirigente, presidente de federação. O Sérgio Correia já é mais maleável. Ele é assim, né? Aí já é mais político. Mas, por exemplo, os caras, eles pegam pesado. Liga um presidente de federação, liga pro cara da CBF, o cara da CBF cobra o diretor de árbitro e o cara já não aguenta. Imagina, não aguenta. Imagina o Tanto caso. É que ele pediu para sair dessa função, ele está na Escola Nacional de Arbitragem. Aí entrou o Sérgio Correia, que é mais político, mais maleável para aguentar esse tipo de situação. Mas não é fácil, não. Imagina o caso do Palmeiras. Quanto dinheiro o Palmeiras não gastou esse ano e não vai ganhar nada?